Vamos iniciar a gravação, Márcio? Tudo certo. Vamos lá. É, Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco em mais um webinar da UTC América Latina. A UTC América Latina está promovendo praticamente toda semana um webinar técnico diferente. Nós estamos muito satisfeitos com a frequência. Hoje nós estamos com dois convidados, sejam muito bem-vindos, Paulo Antunes e Felipe Ribeiro, da Siemens e da subsidiária da Siemens Clarity. Os dois vão falar sobre um tema extremamente importante que Covid nos trouxe, que é o trabalho remoto, a segurança nesse tipo de trabalho, principalmente quando ele é ligado à situação de missão crítica. Nesse tema de segurança, que tem sido bastante explorado, é é um viés, é uma visão um pouco diferente. Tá? Eu acho que é uma apresentação que todos vocês vão gostar bastante. Alguns avisos da UTC América Latina. Vocês podem fazer as perguntas pelo. Tem duas abas no aplicativo Webex, que, aliás, foi cedido para nós pela Cisco. Ele tem duas abas, uma aba chamada Chat e a outra de perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas durante toda a apresentação. Em qualquer uma das abas nós veremos, de preferência em perguntas e respostas. Tá? É, a UTC América Latina está, como eu disse, orgulhosa de trazer a vocês os maiores especialistas do setor de tecnologia das empresas utilities, são as empresas que atuam com missão crítica. Vamos sem delongas, já que o tempo das reuniões virtuais é ultra complicado para todos. Vamos passar a palavra para o Paulo Antunes, da Siemens, para iniciar essa palestra. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos os nossos palestrantes. Paulo. Obrigado, Dimitri. Obrigado a todos, ao UTC, por permitir que a gente participasse aqui do evento. Deixa eu só arrumar minha tela para não ficar essa janelinha. É um privilégio estar aqui hoje conversando com vocês, né? Agradeço bastante a oportunidade, junto com meu colega da Claret, o Felipe. O Dimitri já antecipou, né? A Claret é uma empresa investida da Siemens, né? Na qual a gente, através deles, né, a gente tem produtos para endereçar o mercado de segurança cibernética em infraestruturas críticas de energia, né? Hoje nós vamos falar especificamente de um dos portfólios da Clarity, que é uma solução de acesso remoto seguro, né, para ser usado tanto de um ambiente externo para dentro da sua empresa, né, como para acessos remotos entre diferentes partes da sua empresa. Né? E por que isso é tão importante hoje? Bom, o Dimitri já nos deu aí o pano de fundo. O Covid trouxe um cenário muito complexo e desafiador para as empresas de energia, principalmente, porque elas se viram num cenário, né, na qual elas se viam obrigadas a manter o sistema funcionando adequadamente, e ao mesmo tempo a necessidade de preservar a saúde das pessoas, dos colaboradores, né, e achar um equilíbrio entre tudo isso. Né? Muitas foram para um ambiente de trabalho remoto, né, abriram VPNs, criaram mecanismos para que seus funcionários acessassem tanto o ambiente administrativo quanto o ambiente, às vezes, de operação. Né? O que a gente traz aqui hoje com a Clarity, e o Felipe vai abordar muito bem tecnicamente isso, é como prover esse tipo de acesso remoto de uma maneira mais segura, mais estruturada e com auditoria. Né? Para que eu saiba exatamente o que está acontecendo, em que situação e tenha controle sobre isso. Tá? E aí aquela balança entre segurança e benefício
privilégios, né? Como eu melhoro a performance da minha empresa, como eu garanto que eu vou atender os requisitos que me são demandados de um agente, que me são demandados em termos de produção de uma indústria, inclusive, também, e ao mesmo tempo mantenho isso seguro, né? É, então, as vantagens de um acesso remoto, e acho que todas as empresas estão buscando isso hoje, porque eu preciso reduzir custo e preciso manter minha eficiência operacional, eu tenho agilidade na resposta a incidentes, né? Reduzir custos com deslocamento, consigo atuar de uma maneira preventiva, me antecipando a eventos que possam estar ocorrendo naquele ambiente e remotamente já tenho acesso a esses eventos e posso, de alguma maneira, agir de maneira preventiva, né? E por último, que é um bullet que eu trago aqui, que é a concentração de mão de obra especializada. Então, muitos dos nossos clientes da Siemens têm suas instalações espalhadas por várias partes do Brasil, né? São subestações de transmissão, distribuição, geração, que estão em diferentes partes. E como que eu faço para ter um time especializado atuando em toda essa região? É muito difícil, né? Um outro benefício que a gente tem com o acesso remoto seguro é permitir que eu distribua essa inteligência dos meus colaboradores em toda a minha área de concessão, toda a minha área de atuação, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, e também fazendo um paralelo com VPN, né? Assim, por que não VPN? Quais os riscos envolvidos nisso? Infelizmente, esse ano no Brasil, talvez até potencializado pela Covid-19, eu particularmente acredito nisso, nós tivemos uma série de incidentes em empresas de energia, indústrias. Está muito na moda você escutar que uma empresa sofreu um ataque de um ransomware e que os computadores foram criptografados e que tem alguém pedindo resgate de bitcoins em algum lugar, né? O último caso, acho que afetou e chegou na grande mídia, foi do STJ, né, que afetou as operações, a atuação de juízes, os processos. Ficou muito claro ali para todo mundo que isso é um problema real, né, e que portas abertas desse tipo, como VPN para fora, às vezes criam uma situação que você não tem muito controle e não consegue, às vezes, ter auditoria, né, e aí que entra um pouco da nossa solução, tá? Então, dentro desses desafios, eu acabei já passando através deles, né, de alguma maneira, né? É, e na nossa agenda hoje, nós vamos trazer, além de toda essa necessidade que eu falei do acesso remoto, um pouco de tendência regulatória. Além do Covid, que potencializou tudo isso, o que está acontecendo no Brasil, principalmente para a rede básica, né, transmissoras e geradoras de energia, que vai afetar bastante a parte de acesso remoto, inclusive dentro das suas próprias instalações, né? Tem a ver com o procedimento de rede do ONS. O ONS enviou no final do ano passado uma proposta de um procedimento de rede de segurança cibernética para a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica recebeu isso e no ano agora de 2020, no meio do ano, ela fez um chamamento, uma tomada de subsídios para entender da comunidade, dos envolvidos no tema, se é o momento, se o Brasil precisa de uma intervenção regulatória em segurança cibernética, né? Já foi feito esse processo, ela está com as respostas lá, e nós vimos recentemente, numa apresentação conjunta da ANEEL com a ONS, que existe uma tendência de que esse procedimento de rede seja publicado no ano que vem, né? E a gente vai varrer um pouco os requisitos desse procedimento de rede, né? E o Felipe vai mostrar para a gente, tecnicamente, como essa solução endereça esses pontos e permite que eu consiga ainda me beneficiar de acesso remoto, que eu tenha essa produtividade, respeitando o procedimento de rede do ONS. Já falei um pouco, né, das diferenças de acesso remoto seguro versus VPN, como que eu faço isso de maneira simplificada com a solução da Claroty e alguns casos de utilização, né? Mostro aqui para vocês a capinha da proposta de procedimento de rede. Ainda não é um procedimento de rede válido, aprovado pela agência. Isso está em discussão, deve ter outra tomada de subsídios, né, um chamamento para coleta de subsídios agora em 2021, né? Mas, com base no que está aqui, nós já estamos tentando antecipar para vocês, para o mercado, um tipo de solução que endereça os pontos aqui elencados, tá? Bom, aqui nesse ponto, então, eu interrompo, passo a palavra para o Felipe. O Felipe vai compartilhar a tela dele agora também. E além de varrer tecnicamente esses aspectos, ele vai mostrar para a gente na prática como que funciona a ferramenta e vai demonstrar um acesso remoto
online usando essa solução para que a gente tenha um pouco mais de feeling na prática do que significa isso e como essa solução funciona. Então, Felipe, boa tarde aqui do meu lado, por favor. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Dimitri. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí participantes da nossa apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa fazer aqui um pouco da continuidade da nossa apresentação. Então, como a gente conversou, como o Paulo fez essa primeira introdução, eu queria mostrar primeiramente alguns desses pontos das discussões que a gente tem visto que tem acontecido, principalmente desse ponto de regulação, ou pelo menos uma sugestão das arquiteturas do que possam ser eventualmente as boas práticas para acesso remoto ao ambiente crítico. O que a gente fez? O que a gente viu é que nos últimos anos existiram diversas tecnologias ou diversas metodologias para que esse acesso pudesse ser feito de forma remota, para que esses trabalhos remotos, como a gente tem visto hoje, né, esse nosso webinar é um exemplo disso. Muitas dessas nossas apresentações eram presenciais. E o que a gente viu e o que a gente tem agora transformado é com essa ideia de teletrabalho, né, o trabalho remoto, onde aqui a gente está fazendo essas apresentações para vocês. O que a gente viu que muitas vezes, né, principalmente nesses momentos de necessidade, começam a aparecer diversas metodologias ou diversas ferramentas ou diversas tecnologias para que esses acessos remotos possam ser feitos por parte dos nossos clientes. O grande problema do que a gente viu é que vários desses clientes começaram a trazer essas situações do dia a dia para o ambiente operacional crítico. Ou seja, começaram a implementar diversas metodologias de acesso remoto ao ambiente corporativo, ao ambiente, muitas das vezes, já protegido ou já seguro por um conjunto de outras funcionalidades de segurança para a aplicação no sistema crítico. E o que a gente viu com isso é que muitas das vezes estas começaram a se tornar brechas pelas quais vulnerabilidades fossem exploradas e que estes ambientes de sistemas críticos, né, de infraestrutura crítica, pudessem estar sendo colocados, mesmo que não de uma forma proposital, em risco. Então, o que a gente começou a destrinchar e como que a gente começou a ver? Que os quesitos de segurança que estão sendo propostos agora por esse novo modelo, novo procedimento de redes da ONS, ele precisava de algumas metodologias ou algum ferramental específico para o ambiente crítico. E é um pouco disso que a gente quer discutir hoje, mostrando um pouco dos quesitos, né, dos quesitos específicos para essa infraestrutura e também de como a gente pode ajudar e como a gente pode também mostrar com um pouco da tecnologia que a gente tem. Tá? Então, o que eu peguei? Eu peguei alguns principais tópicos que sejam importantes para a gente poder discutir, que sejam interessantes para a gente poder fazer esses pontos de relevância. Então, quando a gente pegou e começou a descobrir isso, estudar um pouco sobre os requerimentos de rede, a gente viu alguns tópicos que são realmente interessantes. Né? Então, a gente viu, por exemplo, vedado, ou pelo menos é recomendado que nenhum tipo de controle de sistema crítico seja diretamente acessível através da internet. Pessoal, o que a gente viu nos últimos tempos, né, principalmente com essa corrida para o acesso remoto de uma forma, às vezes, não controlada, me permitam o perdão da palavra, mas foi um show de horrores. A gente viu uma quantidade enorme de recursos sendo implementados às pressas, onde diversos desses sistemas críticos de controle foram completamente devastados por simplesmente o descuido de se conectar esses dispositivos diretamente à internet. Quando a gente fala isso, a gente viu diversas formas de serem feitas isso. Foram criadas metodologias de conexão direta, né, seja através da integração das redes corporativas e das redes operacionais de uma forma não controlada, seja com acessos remotos através de appliances ou dispositivos dedicados a esse tipo de funcionalidade. Né? Então, por exemplo, a gente viu a utilização de modems 4G ou acessos diretos a internet por esses equipamentos através de canais ou links, né, muitas das vezes vai passando as metodologias de segurança da própria rede corporativa. Então, o que a gente viu, né, e que seria uma boa prática para que mantêssemos essa segurança, é que esse item, que é talvez um dos primeiros e talvez mais básicos, mas de extrema importância,
é que quando você for pensar um sistema de acesso crítico, de acesso remoto à sua interface do seu sistema crítico de controle, ele tenha uma previsão de que seja controlado ou seja integrado, né, com mantendo a segmentação de rede, porém através da sua rede corporativa de uma maneira segura, e não diretamente à internet, né, sem uma barreira mínima que seja de proteção ao ambiente. Então, quando a gente vai fazer essa ideia de integração entre essas redes corporativas e as redes operacionais, o que a gente quer também é que esse controle, essa integração, essa convergência, ela seja feita de uma maneira segura e supervisionada. O que a gente quer dizer com isso? Simplesmente também integrar a minha rede corporativa, a minha rede operacional, expõe o meu ambiente quase que aos mesmos riscos que a internet de fora. Por quê? Porque quando a gente vai estar trabalhando com a diferença das prioridades de mantenimento dessas duas redes, a gente percebe um gap muito grande nos quesitos de segurança das redes operacionais. Enquanto as redes corporativas já estão muito mais bem preparadas com políticas de atualizações, com políticas de acesso, com políticas de monitoração, as redes industriais, as redes operacionais, efetivamente, elas ainda têm uma defasagem muito grande nesses aspectos. Então, simplesmente colocar uma rede em contato com a outra, uma infraestrutura em contato com a outra, de uma forma a não preservar os princípios fundamentais de operação e os princípios fundamentais de segurança é extremamente perigoso. Então, toda vez que se for realizar uma ferramenta, uma convergência dessas redes, é sugerido que exista uma zona desmilitarizada operacional entre essas duas camadas. E por que disso? Porque toda transposição de dados, seja do lado corporativo para o lado industrial, seja do lado industrial para o lado corporativo, ela tenha uma forma de controle sobre qual o conteúdo está sendo trafegado, quais as regras e utilizações são permitidas para que essa transferência seja feita e como essa integração ela vai ser controlada. Então, essa zona desmilitarizada ela vai fazer esse papel. A mesma coisa vale para um sistema de acesso remoto ao ambiente operacional. Não é porque uma vez criada essa convergência entre as duas redes que esse acesso ele vai ser de forma descontrolada. Então, o que a gente sugere? Trabalhando com a ideia de modelo público, a nossa ideia é que você consiga colocar um equipamento que possa ser suficientemente seguro para que esteja nesse entreposto entre as duas redes, que é essa minha zona desmilitarizada, que ele tenha acesso controlado a todos os componentes internos da minha rede operacional, mas que ele também seja também acessível aos meus dispositivos, aos meus usuários que estejam conectados tanto na rede corporativa ou externos à minha infraestrutura. Então, nesse caso, nesse momento de Covid, quando eu estou tentando fazer um acesso remoto a um ambiente crítico de uma subestação ou de uma planta operacional por um todo, eu não vou me conectar direto a nenhum dispositivo. Eu vou me conectar a algum equipamento que tenha as camadas devidas de segurança para receber essa minha conexão externa. Essa rede, esse dispositivo, ele vai estar alocado dentro da minha rede corporativa ou exposto de forma controlada diretamente à internet, e a gente vai criar um modelo de um condutor seguro entre esses dois dispositivos. Por que isso? Porque a gente não quer que nenhum dispositivo interno seja diretamente exposto ao ambiente externo, como cita a norma, e eu também quero prevenir o contrário, que nenhum dispositivo que esteja fora do meu domínio de segurança seja trazido de uma forma não controlada para o meu ambiente operacional. E é isso que a gente viu acontecendo muitas das vezes, né? Outras ferramentas de acesso remoto ou outras metodologias, muitas das vezes elas partiam desse princípio de ter esse entreposto. O grande problema é que ela carregava com ela nessa informação a ideia de trazer dispositivos não seguros para dentro dessa minha rede. Então, o que a gente viu? Que a ideia de você fazer com que esse acesso remoto ele também seja limitado somente a dispositivos que tenham atividades previamente autorizadas. Então, o que a gente começou a perceber? Que para algumas tecnologias ou algumas ferramentas que foram adaptadas para esse acesso remoto ao ambiente operacional, elas seguiam alguns dos procedimentos que eram existentes para a rede corporativa. Então, por exemplo, pense na sua situação agora, trabalhando fora do seu escritório.
Se você quer acessar um conteúdo que esteja dentro da sua rede, dentro da sua rede corporativa, dentro da sua empresa, muitas das vezes a principal tecnologia utilizada é você utilizar esse ambiente através de uma VPN. Qual que é a vantagem da VPN? Com um dispositivo conhecido através de um portal de configuração ou de uma ferramenta de comunicação local, você consegue fazer esse acesso e, uma vez dentro dessa sua rede, você consegue ter acesso a essa infraestrutura. O problema é que se essa infraestrutura ela não for muito bem controlada, muitas das vezes esse acesso permitido, ele pode ser explorado para que você consiga também, ou que o atacante consiga também acessar outros dispositivos, porque uma vez conectado na rede, ele vai ter muitas das vezes acesso a essas outras informações. Então, o que a gente percebeu? Que o acesso a essa rede operacional, ela precisa ser controlada através desse gateway de comunicação, que não pode ser o mesmo que você vai criar a sua rede, acesso à sua rede corporativa. A gente precisa de uma camada adicional. Só que nessa camada adicional, a gente precisa também poder acrescentar nesses dispositivos todos outros recursos aonde você vai controlar o que efetivamente poderá ou não ser acessado dentro do seu dispositivo. Então, a nossa ideia é poder criar dentro do ambiente um inventário, dentro do ambiente operacional, um inventário controlado de tudo que efetivamente pode ou não pode ser acessado dentro do seu ambiente. Então, quando a gente começa a criar essas informações, qual que é a nossa principal ideia? Que cada um dos indivíduos tenha poder de autenticar-se, ser identificado, então, através dessa autenticação, e que essa autenticação lhe permita que, de uma maneira controlada, ele tenha acesso a somente o que lhe seja permitido. Então, entra um pouco do conceito do que a gente chama de SDP, ou Software Defined Perimeter. Então, através de uma ferramenta, ao invés de garantir que um usuário possa acessar a rede ou a infraestrutura, eu vou começar a configurar esse usuário, permissões para que ele acesse o inventário de equipamentos, o inventário de dispositivos internos, que efetivamente cada um desses usuários vai poder ter acesso de uma forma que a gente chama de Zero Trust. Ou seja, ele é totalmente fechado até que você configure o acesso ou a permissão àquele conteúdo. Então, diferente de uma rede VPN convencional, onde muitas das vezes, se não bem configuradas, essas ferramentas permitem um acesso quase que descontrolado a vários desses ambientes, a gente vai limitar sempre o acesso dos usuários efetivamente ao conteúdo restrito dessas informações. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a criar de uma forma simples a possibilidade de o usuário ter acessos restritos somente aos conteúdos que lhes sejam aprovados e, dessa forma, a partir de uma autenticação, ter a possibilidade de ter registros de logs, de auditoria de todas as ações que esses usuários fizerem dentro do ambiente. Quando ele entra, quando ele se conecta e ao que ele se conecta. E mais, como administrador, a gente pode começar a ideia de criar a gestão sobre isso. Quem pode conectar, quando ele pode conectar e o que ele pode conectar. Essa é a principal ideia desse tipo de ferramenta. Então, a gente começa a mostrar para esses usuários um inventário bem simples de ser gerido ou de ser configurado através da própria ferramenta. A ideia também é que, para que a arquitetura desse ambiente permita que esse usuário ele tenha acesso a essas informações de uma maneira onde a gente consiga aplicar essas rastreabilidades para todas essas informações. Então, como eu disse, a partir do momento que eu tenho controle sobre o que o usuário pode acessar e quando ele pode acessar, e cada passo dele começa a ser monitorado, eu começo a ter a permissão de qual conteúdo efetivo ele pode se conectar, e eu também posso criar estratégias onde esse usuário possa ter camadas adicionais de segurança. Então, não é simplesmente porque esse usuário tem acesso ou tem permissão de acesso àquele ambiente, mas que ele também precise de também ter acesso ao conteúdo. E o que a gente desenvolveu? Para que a gente pudesse acompanhar esse ritmo de fluxo de aprovações de informações, metodologias aonde, mesmo que o usuário tenha as credenciais para que ele possa acessar a ferramenta, para que a partir daí ele tenha acesso à sua lista de inventário de dispositivos, que ele possa se comunicar, mesmo que ele tenha essa permissão, ele precise estabelecer uma requisição
de acessos, onde vai passar por uma escala de aprovações e ele só vai garantir este acesso depois de aprovado. Tudo isso feito através da própria interface do sistema. Então, quando um usuário ele tem acesso à sua lista própria de inventário de dispositivos que ele pode acessar, de acordo com as permissões que já foram lhe garantidas com o usuário, não necessariamente ele vai poder ter acesso a qualquer momento ou a qualquer hora. A gente vai conseguir colocar políticas de limitações de tempo, né, quando ele pode acessar. Por exemplo, se eu quero que um usuário acesse uma estação de engenharia ou uma estação de escada somente em horário comercial ou somente por um determinado período, que eu consiga garantir que tem um usuário local à planta que possa ajudar, né, em algum caso de uma emergência, mas ele também possa fazer com que isso tudo fique registrado. Né? Então, ele consegue, através da própria ferramenta, abrir uma janela de requisições, onde ele vai falar por quanto tempo ele vai ficar conectado ao ambiente, qual que é o motivo pelo qual ele está se conectando àquele ambiente, e se aquela requisição ele estiver sendo feita para um momento futuro, ele pode agendar aquela sessão, né, a autorização daquela sessão para um momento adequado àquele acesso. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fazer uma manutenção programada no final de semana, eu sei que eu vou fazer algum tipo de requisição onde a minha aprovação depende de uma escala de aprovações, eu posso pedir essas requisições a qualquer momento, tanto para acessos imediatos quanto para acessos futuros. E tudo isso passa para o administrador num banco de registros de informações aonde, para que ele possa aprovar essas sessões, ele tem informações detalhadas de quando essas sessões vão acontecer, qual é o período máximo de tempo que essas sessões vão durar, né, e quais são os motivos pelos quais eles vão fazer. Então, o usuário, que seja operador daquele sistema, ou seja administrador desse sistema, ele consegue aprovar ou negar, através da própria interface, as ações. Então, não é porque o tenha acesso ao portal de acesso, ou não é porque ele simplesmente tenha o endereço válido, né, a autenticação válida, que ele vai conseguir fazer isso. Então, ou seja, além de poder garantir que níveis de autenticação sejam aprimorados, eu também consigo colocar com fluxo de aprovação uma segurança maior sobre quem está acessando cada um dos meus componentes dentro da minha planta. Essas minhas ideias, então, para que eu consiga fazer também, a partir desse momento, a possibilidade de registrar a auditoria, mas também de monitorar em tempo real todos esses acessos. Então, se eu tenho a possibilidade de visualizar quem está conectado no momento, eu consigo também visualizar todas as sessões que estejam abertas e espelhar de uma forma clara, de uma forma simples, todas as sessões que estejam acontecendo naquele momento. Então, eu consigo monitorar o que os usuários remotos estão fazendo durante aquela sessão específica que foi criada. Então, eu consigo monitorar, eu consigo ter permissões, inclusive, para que, se caso esse usuário esteja cometendo alguma irregularidade ou fazendo uma atividade ilegal, ou simplesmente ele tenha se esquecido de se desconectar, atrapalhando a operação normal do site, eu posso ter privilégios para desconectar aquele usuário a qualquer momento. Tudo isso, passo a passo, registrado com hora, com dia, com a quantidade de tempo que ele ficou conectado e até mesmo tendo um registro em vídeo de toda a sessão. Então, ou seja, todas as sessões que acontecem através da ferramenta, elas podem ser armazenadas e aquele vídeo estar disponível para que o usuário administrador do sistema possa recorrer a essa visualização para entender o que foi feito durante aquela sessão. Ou seja, não só uma auditoria de acesso, uma auditoria da sessão, mas sim o que efetivamente foi feito sobre cada clique, sobre cada ação durante aquele acesso remoto. Então, a gente já teve casos, né, de clientes que utilizaram essas informações para entender ou interpretar ações errôneas que foram feitas durante o acesso remoto, ou até mesmo utilizar esses vídeos que são gravados, né, como um registro de evidências para qualquer eventualidade do sistema. Então, a gente consegue fazer com que a própria ferramenta já gere esses registros, né, e já gere essas evidências em vídeo de todo o sistema. Um outro ponto interessante é que eu preciso, então, se eu quero garantir que eu tenho o registro de cada usuário, se eu tenho o registro de cada uma ação, é que eu tenho uma segurança em garantir que o acesso de cada um desses equipamentos, de cada um desses usuários,
seja feita de forma segura. Ou seja, eu preciso poder garantir que todas as credenciais, senhas e complexidade de manter essas informações, complexidade de manter todos esses usuários remotos sejam também simplificadas. Então, o que a gente faz? A nossa ferramenta, a gente consegue fazer com que ela seja integrada de uma forma simples a Active Directories ou serviços de autenticação já existentes, já existentes na infraestrutura dos nossos clientes, ou nós podemos criar usuários locais à aplicação, né, caso ele queira trazer um usuário terceiro que não esteja efetivamente com o usuário criado dentro do domínio de segurança interno da empresa, nós podemos utilizar usuários locais à aplicação, porém sem perder toda a questão de gestão de segurança, como complexidade de senhas, períodos para que ele possa trocar essas senhas de forma automática através de processos onde a sua senha vai expirar, múltiplos fatores de autenticação. Não basta muitas das vezes que o usuário tenha a autenticação, o login e senha, mas que a gente possa também, através de ferramentas, da própria ferramenta, gerar múltiplos fatores de autenticação, onde ele vai usar um password único ou relacionado a um banco, a um token de senhas, né? Como a gente já faz em bancos, em outros requisitos, né, como e-mails, que é onde a gente já precisa desse tipo de autorização, que a gente consiga fazer com que essas informações ou com que essas autorizações sejam ainda mais precisas, né? E isso é importante porque quando a gente vai fazer exatamente a questão do controle de acesso, a gente precisa poder gerenciar e atender esses requisitos, né? Então, toda aquela ideia de complexidade, todas as ideias de políticas de armazenamento de informações, né? Que eu garanta que, de alguma forma, que os usuários eles não tenham acesso, ou que eles não consigam fazer com que essas informações sejam compartilhadas. Porque se eu compartilho uma senha, se eu compartilho uma autenticação com alguém, eu perco o poder de registro que a gente tem. Então, embarcado dentro da nossa ferramenta, a gente criou toda uma política onde a gente possa fazer essa gestão desses usuários locais ou integrar-se às políticas já existentes no domínio de segurança, no domínio de autenticação, né, no Active Directory da própria empresa. Então, tudo isso é exatamente, né, o que a gente tem visto, o que tem sido pedido pelo sistema, né, e com alguns outros requisitos. Como eu disse, se a gente precisar fazer com que todos esses quesitos de segurança, de múltiplos fatores de autenticação, políticas para autorização de acesso e autorização de conteúdo, a própria ferramenta ela é capaz de gerar os tokens necessários para que você consiga consumir em qualquer um cliente de OTP, né, ou de um cliente de gestão de tokens, né, como o Google Authenticator ou Microsoft MFA e vários outros que existem aí no mercado, para que ele simplesmente garanta que este usuário tenha essa possibilidade sem nenhum tipo de informação adicional. Se vocês perceberem, pessoal, o que a gente está tentando fazer aqui é exatamente simplificar a gestão do acesso remoto seguro, garantindo a integridade do modelo Purdue, sem nenhum tipo de acesso direto de algum usuário externo ao ambiente interno, fazendo com que isso seja feito passo a passo por dentro do sistema ou por dentro da ferramenta, sem que isso interfira de alguma forma na qualidade da gestão, né, na simplicidade da gestão, ou também na qualidade do armazenamento das informações que a gente vai poder ter sobre todos esses ambientes. Então, tudo é feito em uma única plataforma, uma única interface de configuração, substituindo muitas vezes diversas outras ferramentas que você precisaria ter para alcançar o mesmo grau de controle do acesso remoto a esses dispositivos. Então, só para poder finalizar, pessoal, o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns casos de utilização através de um demo, né, online aqui do nosso sistema, que eu acho que é interessante só para poder mostrar e reforçar um pouco desses conceitos. Então, eu queria mostrar para vocês, né, dois tipos de casos que têm sido comumente nos pedidos aí durante essa pandemia. Olha, eu preciso acessar o meu sistema de operação, o meu sistema de manutenção remoto, para que eu consiga fazer, né, através de uma estação de operação baseada em sistema operacional Windows, onde eu já tenho RDP. Antigamente eu tinha uma conexão via VPN ou outras ferramentas e agora eu quero fazer e simplificar isso para o meu usuário. Como eu posso fazer isso? E um outro cenário que a gente tem visto com frequência é que
aplicando as mesmas táticas ou as mesmas políticas de gestão de controle aos dispositivos das salas de controle, aos dispositivos baseados em Windows, nós também possamos fazer esse mesmo tipo de conexão aos elementos finais. Ou seja, se eu tenho algum dispositivo de controle final, né, um religador, um equipamento, um transformador, ou um switch, ou um firewall, que eu também tenha a conexão, como eu posso simplificar esse acesso, né, mantendo todos os critérios de controle de acesso, de controle de auditoria, com controle de autorização, sem que eu tenha que criar uma complexidade ou uma infraestrutura muito complexa para que o usuário possa fazer isso remotamente, né, agora de casa, muitas das vezes sem ter um computador próprio para poder fazer isso, né, e às vezes, né, sem ter nenhum tipo de infraestrutura padronizada. Então, a nossa ideia que eu quero mostrar para vocês hoje é exatamente um pouquinho da ferramenta, né, para a gente poder consolidar um pouco dos conceitos, que é a ideia de poder acessar através de um portal web, né, que a gente vai se comunicar através do meu próprio computador utilizando um browser de HTML5, ou seja, sem nenhuma ferramenta adicional, sem nenhum client, sem nenhuma instalação necessária. Então, eu poderia fazer isso do meu tablet, do meu telefone celular, ou aqui no meu caso, eu estou utilizando um browser baseado no meu computador, onde eu tenho aqui compatível com HTML5. Eu vou fazer a minha autenticação em HTTPS no portal, né, que a gente chama de SAC, né, que é o Secure Access Central, e eu vou fazer com que esse dispositivo conecte-se a um elemento que, sim, vai ficar hospedado dentro da minha rede, da minha zona desmilitarizada industrial, que faz o entreposto entre a rede corporativa e o acesso aos elementos de infraestrutura crítica, e a partir daí nós vamos mostrar um pouco de como nós queremos gerir esses conteúdos para acesso a um sistema SCADA e um equipamento genérico em SSH. Okay? Eu vou alternar aqui a minha tela para o demo, e o demo é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Então, como eu disse, sem nenhum tipo de necessidade de criar ou instalar nenhum software, nenhum programa, porque muitas das vezes a gente não tem certeza sobre qual o equipamento o meu usuário remoto vai estar utilizando. Ele vai se conectar através de um browser HTML compatível com HTML5, através de um portal web, e a partir desse portal ele vai fazer todo o acesso. Eu vou me conectar aqui com o usuário com nível de administrador, só para poder mostrar para vocês um nível, como essas configurações são feitas, ou um pouco das características da ferramenta. Então, eu vou me autenticar aqui, primeiramente, com o usuário administrador do sistema, para que eu possa apresentar todas as características ou todos aqueles recursos como a gente mostrou. Como usuário administrador do sistema, eu consigo visualizar, né, tanto o ponto ao qual eu estou conectado, no caso aqui eu estou conectado no componente central, e eu tenho acesso a todas as informações dos sites operacionais aos quais eu tenho conteúdos sendo acessados remotamente. Então, imagine que eu tenha no meu caso aqui, no meu laboratório, eu tenho somente uma estação, porque eu estou acessando os meus dispositivos locais onde eu estou fazendo essa configuração. Mas imagine que no seu caso você pode utilizar essa ferramenta do Central para acessar múltiplas zonas, múltiplas áreas, múltiplas subestações, múltiplas plantas operacionais que podem estar ligados em diferentes regiões geográficas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, através desse ponto central, e por isso o nome, eu consigo acessar equipamentos espalhados em diversos pontos da minha infraestrutura, mesmo que eles estejam dispersos em redes ou áreas ou até mesmo plantas diferentes. A partir desse momento, no site central, eu consigo fazer, como usuário administrador, eu consigo ter uma visão completa de tudo que está acontecendo. Consigo visualizar todas as requisições de acesso às sessões que estão pendentes de aprovação. Então, quando esses fluxos de aprovação acontecem no meu sistema, eu consigo fazer com que eu consiga monitorar todas as sessões que estejam acontecendo em tempo real, para caso eu queira ver o que o usuário remoto esteja fazendo, eu consigo fazer com que essa visualização aconteça em tempo real. Eu consigo também acessar todo o inventário de ativos que eu já tenha autorização para acesso. No caso, eu tenho aqui algumas estações de engenharia, eu tenho alguns dispositivos que estão conectados, que eu quero só demonstrar para vocês como que eu faço esse acesso.
Então, eu, como usuário administrador do sistema, eu tenho conteúdo, eu tenho permissão para acessar todos os conteúdos que estão previamente configurados aqui no meu laboratório. Então, se eu quero configurar, por exemplo, acessar, por exemplo, um sistema SCADA que esteja conectado, eu não preciso criar uma sessão, abrir um software adicional ou abrir um programa para que eu faça isso. Uma vez autenticado no portal e eu tenho a autorização para acessar esse conteúdo, basta eu clicar nesse botão Connect e eu consigo, através do próprio browser de HTML5, onde eu consiga fazer qualquer tipo de acesso remoto, eu consigo fazer um acesso àquela estação de acordo com a aplicação. No caso, em protocolo RDP, sem eu ter que fazer a utilização de um client do próprio web browser, eu posso fazer aquela conexão. Se eu queira fazer algum tipo de conexão num sistema SCADA, por exemplo, vou colocar aqui um comentário que eu me desconectei dessa sessão como uma política de segurança, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu posso alternar do meu próprio computador pontos centrais onde eu posso garantir acesso e permitir que o meu usuário ele possa trabalhar em qualquer uma das estações de operação que ele esteja aqui, como se ele estivesse localmente conectado ao site sem nenhum tipo de prejuízo ao controle do ambiente. Todas as sessões, todas as atividades que a gente fez aqui, que eu conectei e me desconectei de algumas dessas sessões, ficam registradas. Notem que eu não terminei aquela sessão que estava sendo criada, eu tenho uma sessão que está ativa. Se eu quiser fazer como usuário administrador, eu posso simplesmente espelhar aquela conexão e monitorar aquela atividade que está sendo feita naquele sistema. Todas as minhas informações, todas as minhas atividades que são relativas a esse dispositivo ficam armazenados desde o ponto de registro de logs de todas as atividades, desde o momento que eu me conectei ao componente, ao quais os componentes que eu fiz a conexão, passo a passo, cada uma das ações, ou eu também tenho um registro de todas as sessões em mais detalhes. Então, se eu quero saber o que aconteceu nessas últimas 2 sessões que eu criei, né, durante esse ambiente, durante essa nossa demonstração, eu posso simplesmente buscar por detalhamentos de cada uma dessas sessões que ficaram registradas e pedir para que a ferramenta me mostre ou me apresente o vídeo da sessão de tudo que foi feito, de todas as atividades que foram feitas durante aquela sessão. Tudo isso eu posso visualizar através do próprio browser da ferramenta, ou eu posso fazer um download desse arquivo para que eu possa compartilhar com outras pessoas ou fazer algum tipo de investigação ou qualquer ferramenta adicional. Tudo isso fica registrado através da configuração de cada um destes meus elementos que forem ligados no meu ambiente. Eu consigo fazer a configuração desses dispositivos baseando, né, no nome dos equipamentos que eu quero colocar, para que eu tenha uma forma de identificação organizacional fácil para o meu usuário. Eu consigo fazer com que ele esteja ligado no site relativo a cada uma dessas sessões que vão estar conectadas. Eu posso selecionar qual que é o protocolo de utilização para que eu consiga fazer esse acesso remoto. Então, além do RDP, né, do Remote Desktop Protocol, como a gente já ligou, a gente já mostrou, eu também tenho acesso de SSH, né, com interface cliente baseado também em web. Eu também posso acessar outros componentes, né, como um acesso de VNC, principalmente agora nessa onda de hiperdigitalização, com vários dispositivos, né, com interfaces de configuração, interfaces de operação local, também podendo ser acessado remotamente. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que está utilizando o VNC para acessar uma interface de operação local de um turbogerador que ele teve que instalar em um momento de emergência que ele teve. Ele não tinha uma estação de operação que ele pudesse fazer o RDP, então ele está utilizando a própria IHM do dispositivo para poder fazer acesso. O protocolo disponível era o VNC e ele consegue operar e monitorar remotamente esse equipamento. Da mesma forma, o próprio túnel de configuração que eu criei para que a gente consiga fazer esse acesso, a gente consegue também utilizar para protocolos baseados em web, né? Então, seja HTTP ou HTTPS. Se eu tenho um servidor web interno, onde ele gera um relatório, ou eu gere um acesso a um portal interno que seja baseado em HTTP, HTTPS, que esteja restrito somente à infraestrutura de operação, eu consigo utilizar esse túnel criado para que o usuário externo
faço o acesso sem eu expor esse servidor web a esse ambiente externo. Eu consigo fazer as configurações de endereço local e para que o meu usuário também tenha a simplificação do acesso e que eu não tenha que compartilhar com eles as credenciais de acessos individuais a cada um desses equipamentos, existe a possibilidade de eu utilizar a ferramenta também como um cofre de senhas, para que, uma vez logado ao sistema, eu não precise compartilhar a senha dos elementos finais de controle com ele. Ou seja, se eu tenho uma estação de engenharia, uma estação do sistema SCADA, que eu já compartilhei com esse usuário, as credenciais que ele possa utilizar para acessar o portal, eu posso armazenar as senhas de autenticação naquele dispositivo, né, no elemento final que esteja conectado, para que ele não tenha que colocar uma segunda senha ou colocar algum sistema, porque muitas das vezes eu não tenho, principalmente para usuários externos ou usuários terceiros, eu não tenho a criação desses usuários dentro do meu ambiente. Então, eu posso fazer com que a simplificação da gestão desse acesso remoto seja facilitada, sem que eu tenha que compartilhar as credenciais, né, de segurança dos meus elementos críticos com nenhum usuário externo ao meu ambiente. Essa funcionalidade, como eu disse, é uma funcionalidade opcional, a gente pode utilizar ou não essa funcionalidade. Eu posso criar outras políticas de acesso, como o número máximo de sessões concorrentes que esse componente vai ter, o número máximo o tempo máximo de cada um desses dispositivos vai poder ficar conectado remotamente. Eu também posso criar políticas de limitar esse acesso por horas, ou seja, se eu quero que essa estação de escada ela seja conectada, por exemplo, somente das 8 às 17, eu posso criar aqui uma política. O usuário, mesmo que ele tenha políticas de acesso, de permissão ao portal, ele só vai conseguir ter acesso àquele componente, né, quando permitido através desse tipo de política. A mesma coisa vale, pessoal, para todos esses tipos de funcionalidade. Então, como eu disse, além dos sistemas baseados em Windows, né, onde eu tenho sistemas de RDP, a mesma coisa vale para outros dispositivos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um switch que está ligado através de protocolo SSH, eu tenho um religador que está ligado no campo e eu queira fazer algum tipo de interferência, sem que eu faça com que o meu usuário tenha uma conexão direta, como muitas vezes acontece, né, esses dispositivos que estão ligados através da infraestrutura, ele tem um modem 4G interno, onde esse usuário conecta-se diretamente a ele. Ou seja, eu estou expondo o meu dispositivo diretamente a um usuário conectado através da internet. O que eu quero fazer com isso? Criar uma forma segura onde ele consiga acessar essas informações. Só que ao invés dele ter que se criar uma VPN, conectar o dispositivo e depois abrir um software específico para poder fazer esse tipo de conexão, a gente consegue fazer tudo isso também diretamente de uma console que é emulada dentro do próprio sistema, onde uma vez conectado, o usuário ele pode trabalhar no sistema diretamente da própria ferramenta. Então, ou seja, se você quiser garantir que ele tenha acesso a qualquer equipamento dentro da minha rede, ele pode trabalhar e pode fazer os acessos, pode fazer as configurações, por exemplo, para poder fazer a monitoração do dispositivo, a monitoração do equipamento, diretamente da própria interface web do sistema, sem que ele tenha nenhum tipo de contato direto com a ferramenta. Todo o conteúdo é emulado através do próprio conteúdo, diretamente do próprio portal web da ferramenta, ele consiga ter todas essas informações, né? E independente do protocolo que ele vai estar utilizando, independente da informação que ele vai estar utilizando, ele vai ter todo o registro de quem se conectou, ao que se conectou, por quanto tempo ele se conectou, e também os indícios, né, registrados em vídeo de todas essas sessões. Todas essas informações que são gravadas, elas são registradas, elas ficam armazenadas localmente à aplicação, porém elas podem ser compartilhadas com qualquer ponto do sistema. Ou seja, pessoal, só para poder finalizar, nós conseguimos aqui garantir que o acesso ele seja feito mantendo a segmentação da rede intacta, ou seja, os meus usuários externos, quem está conectando, ele está conectado a um portal web que esteja hospedado internamente dentro da rede corporativa do nosso cliente, mas em momento nenhum ele tem acesso direto aos elementos finais, tudo isso é feito através de um condutor controlado entre o meu componente do central e o meu componente do site que fica hospedado dentro da minha rede desmilitarizada. Eu não expus nenhum endereço interno diretamente ao ambiente externo do usuário,
né, desculpa, da internet, e nem trouxe nenhum elemento externo internamente para dentro do ambiente crítico de operação. A gente tem diversas outras utilizações da ferramenta, onde a gente pode utilizar também para transferência segura de arquivos, para túneis de aplicações específicos, para acessos e monitorações de elementos críticos, todos eles usando toda essa forma simplificada de gestão, de controle e de auditoria de todas as ações que têm feitas. Pessoal, o que eu queria mostrar inicialmente no nosso demo da nossa ferramenta do conceito é esse. Eu gostaria de deixar aberta a sessão para, né, como foi feito, como o Dimitri disse no começo, para perguntas ou para algum esclarecimento. E se vocês tiverem algum detalhamento, alguma informação maior que seja necessária, né, a gente se coloca aí à disposição também para apresentar em mais detalhes a ferramenta, se necessário. Ok, vamos passar a perguntas e respostas. Nós vamos mandar para todos vocês que estão participando essa apresentação, portanto, todos vocês vão ter esses e-mails. Eu vou pedir isso para retornar aos participantes aqui. Muito bem, deixa eu ver as perguntas no chat. O Vitor Macchiori mandou uma pergunta aqui, Vladimir, porque eu também estou vendo as perguntas, me desculpe. Não tem problema, você quer escolher? Eu ia escolher, mas vai fundo, vamos embora. Não, desculpa, eu não quero escolher, porque eu vi uma que é a primeira que apareceu na minha lista, me desculpa. É que ele pergunta aqui se todas as tentativas frustradas de acesso, né, como um eventual ataque, também ficam registradas. Sim, Vitor, a resposta é sim, todas as tentativas de login ao portal e todas as tentativas de conexão através da ferramenta, através dessas portas, ficam registradas, bem como as bem-sucedidas, mas também as mal-sucedidas. E a gente consegue criar políticas depois de um determinado número de tentativas ou a quantidade de tempo específico de inatividade de um usuário, que também esse acesso possa ser bloqueado. Muito bem, escolhe a próxima. Não, desculpa, eu furei aqui porque eu não sabia. É mais fácil, mas leia a pergunta. Se não, eu tenho um ponto aqui também para trazer, Dimitri, porque como Siemens, né, a nossa empresa é usuária da solução. E a gente usa numa aplicação aqui para acesso remoto a sistemas SCADA, né? A gente tem um modelo de negócio na qual a gente provê sistemas de operação em tempo real para energia elétrica, e aí o termo SCADA, do inglês, né? A gente provê essa solução também no modelo as a service. Ao invés de ter a transferência para o cliente, a gente mantém o sistema SCADA na Siemens, no data center, mantém ele disponível, né? E como que os clientes operam? Eles acessam remotamente essa infraestrutura da Siemens usando a solução da Claroty, né? Então, a gente, como Siemens, também somos usuários dessa solução e a gente provê o acesso remoto à nossa infraestrutura de operação em tempo real para os nossos clientes usando essa solução da Claroty, né? E essa parte de auditoria que o Felipe trouxe assim, é muito bem vista, porque traz muita segurança para o cliente saber o que aconteceu, quem acessou aquele ambiente. Já aconteceu, às vezes, de pedir vídeo, né? Fica tudo gravado lá e a gente tem um registro completo disso. Então, é uma funcionalidade assim, muito poderosa e tem sido benéfica para a própria Siemens como usuária da ferramenta, tá? Eu queria colocar esse ponto para os ouvintes. Tem uma outra pergunta aqui sobre as características da ferramenta que o Felipe apresentou e que é similar à solução cofre de senhas. E a pergunta é se é equivalente à solução apresentada ao cofre de senhas ou se pode utilizar uma solução de cofre de senhas para acesso remoto com devidas regras de segurança implementadas. Qual é a sua opinião?
Perfeito. Nós temos como parte da funcionalidade a gestão de senhas, né, dos usuários, principalmente às credenciais dos elementos de controle final que vão ser conectados. Então, a nossa ideia com essa ferramenta é que você possa simplificar essas informações, garantindo que você não precise compartilhar com o usuário remoto que não faça parte do seu domínio, né, do seu domínio de segurança, as credenciais válidas para acesso àqueles dispositivos críticos. Então, isso é uma funcionalidade que já é embarcada. Agora, se você já utiliza essas ferramentas em outras plataformas, o que a gente consegue fazer é integrar a nossa ferramenta que, uma vez conectada naquele dispositivo, ele consiga herdar também as credenciais advindas de um outro sistema de cofre de senhas já implantado no ambiente. Muito bem. Eu acho que tem mais uma pergunta que surgiu agora: se a ferramenta precisa estar publicada na internet para se comunicar com algum recurso de nuvem da Clarity. Sim, a ferramenta, por exemplo, a ferramenta ela pode ser instalada on-premises, ela pode ser com todos os componentes instalados dentro da sua própria infraestrutura, ou nós também temos o modelo do sistema do portal as a service, ou seja, ao invés de você hospedar internamente dentro da sua infraestrutura, o portal dentro da sua rede ou dentro da sua DMZ, nós conseguimos hoje criar de uma forma segura a hospedagem do sistema dentro da rede da Clarity, e esse modelo de autenticação fica hospedado, né, nessa nuvem, e ele direciona a conexão para o componente central, o componente do site, que esteja dentro do seu sistema da rede desmilitarizada. Tudo isso com a segurança de ter sistemas internos que possibilitem a segurança dessa conexão. Mas, Felipe, acho que a pergunta foi: precisa estar publicada na internet? Não, né? Ele pode funcionar. Não. Perfeito, não precisa. Na verdade, ela pode estar caso você tenha necessidade. Hoje, na grande maioria dos nossos casos, as instalações são totalmente on-premises, né? Os serviços são hospedados internamente dentro da infraestrutura dos nossos clientes. O exemplo que eu dei do SCADA as a Service, no nosso caso, como os meus clientes estão espalhados pelo Brasil, eles precisam acessar esse sistema, ela está publicada, né? Mas, que nem o Felipe trouxe, acho que boa parte dos projetos, isso tudo roda on-premise dentro das instalações do cliente, sem contato com a internet, para permitir exatamente acesso remoto para subestações, para o sistema SCADA de colaboradores que estejam dentro da intranet. Eu estou vendo mais algumas perguntas pipocando aqui. Outra pergunta é da própria empresa, né? Então, o Ítalo está dando uma alavanca aqui. Vamos lá. Se eu tenho religadores para prover manutenção nos postes das ruas e preciso prover controle de acesso, hoje são acessados somente via SSH, como a Claro te auxilia? Isso é legal. A gente tem um caso de utilização interessante com um cliente, onde ele nos relatou que ele tinha uma dificuldade muito grande de gerir a conexão remota a quase 4.000 dispositivos que eles têm espalhados Brasil afora, né? Então, qual que foi a necessidade a latente que ele passou? Olha, eu preciso controlar o inventário de todos os dispositivos que possam ser conectados, mas também garantir a granularidade de quais equipes podem acessar cada um desses equipamentos e também fazer com que esse acesso seja simplificado. Porque hoje, esses usuários remotos, eles tinham que manter endereços individuais de cada um desses equipamentos, ter um ferramental específico para conectar a esses equipamentos, e ele não tinha nenhum tipo de registro sobre o que era feito com esses equipamentos. Então, aonde a gente consegue ajudar, para ser mais específico? Hoje, de um ponto centralizado, o cliente ele utiliza a conexão em um ponto único, né, um único portal de web. Então, quando o usuário que ele vai fazer a manutenção relativa a algum religador, algum transformador, ele já entra na seção, ele já tem exatamente quais os equipamentos ele pode acessar, o inventário individualizado de acessos. Ele utiliza o próprio web browser para poder fazer essa comunicação. Ou seja, ele não precisa de nenhum software adicional, então simplesmente utilizando o computador de casa, né, ele consegue fazer esse acesso às ferramentas, e tudo que ele faz durante esse acesso fica registrado em vídeo, conectado passo a passo, todos os comandos que foram feitos, todas as informações.
Então, se ele tem alguma necessidade de fazer alguma investigação, alguma auditoria ou algum tipo de informação adicional, tudo isso, todo esse processo de acesso a esses equipamentos que ele tinha uma complexidade muito grande para gerir, ficou simplificada, né, através da própria ferramenta. Bom, como nós estamos chegando aqui em 1 hora, eu quero uma resposta sua em 1 minuto. Quais são as empresas no Brasil que estão utilizando as suas soluções? Nós temos empresas em diversos segmentos. A gente tem, por exemplo, de utilidades, a gente hoje, a Energisa já utiliza o nosso sistema. Tem alguns que eu não consigo, ainda não foram casos ainda que ainda foram publicados. A Siemens utiliza em algumas das suas próprias aplicações com alguns dos seus clientes. Agora, em outros verticais, a gente tem, né, em setor de óleo e gás, a gente tem a Chevron, a gente tem a Coca-Cola que utiliza, a gente tem a Bembev que utiliza. Então, a gente tem essas aplicações espalhadas em diversas plantas, em diversos segmentos que a gente pode utilizar. Setor de mineração, siderurgia, a gente também tem bastante coisa. Felipe, muitíssimo obrigado. Antunes, obrigadão. A UTC América Latina está muito satisfeita com o nosso evento. Tá? É um evento realmente de alto nível, ao qual vocês colaboraram bastante. Eu agradeço enormemente a participação e espero que a gente tenha outros assuntos para retornar no webinar da UTC América Latina. E vou dar um aviso agora, em primeira mão, talvez para o Paulo. Nosso evento do ano que vem, ele está sendo confirmado agora. Espero que a vacina de Covid saia no início do primeiro semestre. Nós temos a opção de realizar o evento no final de março, que acho bastante perigoso. É possível que as empresas ainda não estejam prontas a viajar, é um evento presencial, mas temos uma data, segunda data tentativa, e a gente tem fazendo uma análise para passar o nosso Summit do UTC América Latina de 2021 para a última semana de agosto. E aí, realmente, vamos realizar na última semana de agosto, porque eu acredito que nessa época já teremos todos os problemas de vacinas resolvidos. Ok, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Desculpem tomar o tempo com esses avisos. Obrigado aos palestrantes, a Siemens, a Clarot. E vamos para o próximo. Semana que vem tem mais. Foi um prazer. Obrigado ao Espaço UTC, Dimitri. Bom dia a todos. Até logo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.